Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Queria passar algo extremamente importante para vocês. Aqui eu fiz uma pregação alguns meses atrás. E essa pregação ela fala da Terceira Guerra Mundial. Aconteceu um negócio estranho agora à noite. Eu queria informar vocês. Vou fazer esse informativo aqui rapidinho aqui para vocês. Vamos ver se eu acho aqui a mensagem que eu fiz alguns meses atrás. E vocês vão ver que é um negócio meio intrigante. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Eu fiz essa pregação aqui alguns meses atrás. O título é Robô anuncia a data da Terceira Guerra Mundial. Eu vou entrar aqui. Olá, querido. Eu vou dar uma pausa. Tá vendo aqui, ó? Há 8 meses, tá vendo? Ó? 179 visualizações, há 8 meses. Interessante que quando eu preguei sobre isso, no final eu falei sobre o robô Alexa, que alguém programou ele dizendo, esse robô Alexa todo mundo sabe, né, que é um robô assistente criado pela Amazon. Alguém programou esse robô para dizer que a Terceira Guerra Mundial ela ia acontecer esse ano, em ano de 2023, em novembro, quando a Rússia atacasse a Alemanha. Então eu até comentei, né, nessa pregação sobre isso. Só que coisa interessante, né? Nós estamos entrando no mês de outubro já. E olha, eu fiz essa pregação há 8 meses. O que acontece? Eu entrar aqui, ó, numa mensagem que foi colocada no canal Hoje no Mundo Militar. Eu acompanho esse canal há muito tempo. Essa mensagem ela foi pregada há 9 horas. Nós sabemos que aqui vai ser uma fala de Medvedev, né? Quem é Medvedev? Medvedev é o ex-presidente da Rússia. Ele costuma fazer ameaças, né, de guerra nuclear e tal. A maioria das pessoas não liga mais pelo que ele fala, que dizem que ele gosta só de ameaçar e tudo. Porém, ele vai dizer aqui nesse vídeo que a Inglaterra está enviando instrutores de guerra para a Ucrânia. E esses instrutores de guerra, eles vão estar orientando a Ucrânia a atacar o território russo. E olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que esses instrutores da Inglaterra vai para a Ucrânia para orientar os ucranianos a atacar o território russo, um dos líderes políticos aí da Alemanha está empurrando a Alemanha para liberar o míssil Taurus para atingir o território russo. Agora a pergunta é, será isso tudo coincidência? Aquele robô que falou isso, que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer em novembro, não sabemos se vai acontecer de fato, mas é um negócio meio aterrorizante. Sabemos que o decreto dominical está próximo e o diabo vai fazer de tudo para adiar esse evento. Eu vou colocar a mensagem que eu trouxe há 8 meses atrás e vou colocar o vídeo na íntegra aqui do canal Hoje no Mundo Militar, certo? Eu vou datar as duas mensagens e aí a conclusão fica com vocês. O que eu peço é que oremos, né? Porque embora não sabemos o futuro, mas Satanás ele tem uma precisão quase que exata do futuro. Ele não tem certeza porque ele não é Deus, mas ele tem uma previsão quase que exata. Então vamos orar aí para Deus ter misericórdia, para que realmente esse evento aí anunciado pelo aquele robô Alexa não aconteça. Fique de olho nas mensagens que vai ser postada agora. Deus abençoe a todos. Olá, queridos, tudo bem? Bom sábado para todos aí. Traz uma mensagem aqui importante da parte do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoe essa pessoa
que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Nos fortaleça, nos ajude para os eventos finais, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, está se falando muito sobre o relógio do juízo final. Afinal, o que se trata esse relógio? O relógio, o chamado Boletim dos Cientistas Atômicos, foi criado há 75 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Como nós sabemos, a Segunda Guerra Mundial foi um evento terrível, aonde pela primeira vez se utilizou uma bomba atômica. Essa foi utilizada pelos Estados Unidos da América, no qual lançou 2 bombas atômicas em 2 cidades do Japão, a cidade de Hiroshima e Nagasaki. A Segunda Guerra Mundial matou mais aí de 40 milhões de pessoas, né, totalizando. Depois da Segunda Guerra Mundial, os cientistas se reuniram para montar um boletim atômico. O que seria esse boletim atômico? Boletim atômico são dados coletados que mostram como a humanidade será destruída. O que esses cientistas fizeram? Eles colocaram horas determinando passos para a destruição da humanidade. E o interessante é que eles dizem que a hora máxima que simboliza a destruição da humanidade seria meia-noite. Semelhantemente, né, se nós formos na Bíblia, em Mateus capítulo 25, que fala da parábola das virgens, a Bíblia ali diz que Cristo voltaria, simbolizando o esposo, Cristo voltaria na hora mais escura da humanidade, à meia-noite. E ali diz o quê? E ouviu-se o clamor, aí vem o noivo, e foi à meia-noite. Né? Coincidentemente, os cientistas afirmam desse boletim atômico, que é notícias de como o mundo está prestes a ser destruído, eles dizem que a hora máxima é meia-noite. Então, como é que funciona? Eles colocaram algumas horas, cada hora determina um ato da humanidade para destruir a si mesmo. Ok? Isso é que nós precisamos entender. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, o relógio atômico, né, do juízo final, ele foi colocado 7 minutos para a meia-noite, ou seja, 7 minutos para o fim do mundo. Cada minuto simboliza uma ação humana para destruir a humanidade. Em 1949, a Rússia começa a testar suas bombas termonucleares. Depois dos primeiros testes, os cientistas, né, moveram o ponteiro do relógio de 7 minutos para 3 minutos para a destruição da humanidade. Como eu disse, cada minuto representa uma ação para destruir a humanidade. Ou seja, o relógio passou de 7 para 3 minutos em 1949. Depois dessa data, a Rússia testou a maior bomba atômica que se tem conhecimento, que é a Tsar Bomba, né, de 57 megatons, né? Isso equivale a 57 milhões de toneladas de dinamite. Só a nível de comparação, a bomba que caiu em Hiroshima tinha 15 quilotons. Cada quiloton são 1.000 toneladas de dinamite. Então, equivale ali aquela bomba que caiu lá em Hiroshima, equivale a 15 toneladas de dinamite. A Tsar Bomba, testada pela Rússia depois de 1949, tinha 57 megatons. 1 megaton equivale a 1 milhão de toneladas de dinamite. Depois do teste dessa bomba, eles moveram o relógio do juízo final mais uma vez. Em 1991, com a queda da União Soviética, o relógio, que estava 3 minutos para a destruição final da humanidade, voltou, ou seja, como a União Soviética era a maior ameaça nuclear para o mundo, né? Porque na época da Guerra Fria,
a Rússia, que na época era a União Soviética, disputou uma guerra nuclear com os Estados Unidos. A guerra não chegou a acontecer, porém o mundo viu naquela época que seria uma destruição em massa total. Como a União Soviética se desmoronou em 1991, o que aconteceu? O mundo viveu relativamente um tempo de paz, então o relógio que faltava 3 minutos para a destruição da humanidade voltou para trás em 14 minutos. Em 2007, entrou no cenário agora, além da ameaça nuclear, que já estava estabilizada, veio a questão do aquecimento global, né? Que agora, essa questão do aquecimento global, ela está mais forte agora, né? Inclusive as COPs estão falando-se muito sobre isso. Cada reunião de uma COP, como aconteceu a COP27 agora, eles estão batendo muito da tecla que a questão do aquecimento global equivale a milhões de toneladas de bomba atômica, ou seja, eles ensinam aí que o aquecimento global causará mais destruição do que uma bomba atômica. Então, por causa da questão do aquecimento global, o relógio, ele que tinha voltado para trás, ele está avançando. Em 2020, o relógio avançou mais uma vez por causa da pandemia. E agora, nesse momento, em janeiro de 2023, o relógio do juízo final está 100 segundos para meia-noite. Por que eles colocaram agora 100 segundos para meia-noite? Porque eles dizem agora que só falta um ato para o mundo entrar em colapso. Esse ato agora está acontecendo na Ucrânia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Como nós sabemos pelos noticiários, a Rússia teme, né, que os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, continuem mandando armas para a Ucrânia. Agora mesmo foi anunciado envio de tanques super avançados, o Leopard 2, né, para a Ucrânia. Isso quer dizer o seguinte, que a Rússia sabe que os Estados Unidos nunca vão parar de mandar armamento para a Ucrânia até ver a Rússia sendo destruída. Com base nesse conflito que agora está tendo, né, que normalmente está tendo uma guerra, só que é uma guerra por procuração, ou seja, os Estados Unidos não querem enfrentar a Rússia de frente, junto com a OTAN, e está usando a Ucrânia para atacar a Rússia, né? Isso é chamado guerra por procuração. E o ex-presidente da Rússia disse que se continuar assim, com certeza haverá uma guerra nuclear no futuro. Com base nessa declaração do ex-presidente da Rússia, foi que os cientistas moveram esse relógio aí mais para frente da meia-noite, mais próximo da meia-noite. Eles colocaram 100 segundos. Ou seja, para os cientistas atômicos que criaram o boletim de destruição da Terra, eles dizem que só falta um ato mais grave do que aconteceu na época, na década de 90 e mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Só falta um ato agora. A guerra nuclear entre Rússia e Estados Unidos para chegar à meia-noite. Eles dizem o quê? Meia-noite é a data da destruição. Então, como funciona o relógio? Para nós entendermos. Como nós vimos, cada minuto simboliza uma ação humana para destruir o planeta. Como teve várias ações, o relógio ele avançou e a última ação que eles estão esperando agora é uma guerra, uma terceira guerra mundial. O que assusta, queridos, é que aquele assistente virtual criado pela Amazon, não sabemos assim quem programou essa fala da Alexa. Esse assistente virtual se chama Alexa, né? Que as pessoas fazem perguntas para ela e ela responde. Fizeram uma pergunta para ela em 2021, antes de começar a guerra na Ucrânia, quando começaria a Terceira Guerra Mundial. O que a Alexa respondeu? A Alexa respondeu que a Terceira Guerra Mundial
vai acontecer no dia 23 de novembro, às 6h05 da tarde, quando a Rússia atacar a Alemanha. Parece estranho, né? Porque nós temos aí uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e não entre Rússia e Alemanha. Mas alguém programou isso em 2021 na Alexa. E o que está acontecendo agora é extremamente estranho, né? Que vai aí de encontro com essa declaração desse robô aí, desse assistente virtual. Por quê? Os tanques de guerra mais avançados no mundo estão na mão da Alemanha, né? Que é o Leopard 2. A Alemanha, ela resistiu, né? Olavo Scholz, o primeiro-ministro da Alemanha, resistiu a enviar esses tanques para a Ucrânia, porque sabe que a tensão, a escalada vai aumentar com a Rússia. O que eles fizeram? Eles falaram, ó, nós só vamos mandar os tanques se os Estados Unidos mandar tanque também. Os Estados Unidos anunciou que vai mandar tanques super avançados, né? E a Ucrânia falou, já que os Estados Unidos... E a Alemanha falou, já que os Estados Unidos vai mandar tanques avançados, nós vamos mandar sim o Leopard 2. Por que a Rússia teme esse tipo de tanque? Porque é um tanque que ele tem visão noturna, atinge alvos à distância e ele consegue se locomover bem em terrenos acidentados. Com esse tipo de tanque, a Ucrânia vai avançar muito mais nos territórios conquistados e poderá até ganhar a guerra. Então, esses tanques, quem teve a ação de enviar eles, quem teve a primeira ação de enviar eles foi a Alemanha. A Alemanha tem enviado tanques, né? Como esse robô aí disse que a Terceira Guerra Mundial, disse em 2021, aconteceria quando a Rússia atacar a Alemanha, se esse robô estiver certo, a Alexa, a Rússia atacará a Alemanha ainda esse ano. A data ela já disse, dia 23 de novembro de 2023, às 6 da tarde. É claro que não podemos dar uma certeza que isso vai acontecer, mas não estranharia, né, se isso acontecer, porque nós sabemos que quem está por trás de tudo isso, embora Satanás não saiba o futuro, ele tem uma previsão quase que certeza dos eventos, né? Ele tem uma previsão quase que certa, porque ele consegue analisar o comportamento humano. Resumindo, queridos, eles nesse relógio do juízo final, eles estão colocando tanto o risco de uma guerra nuclear, que nós sabemos que dificilmente vai acontecer, porque o mundo será destruído com a volta de Cristo e não com uma guerra nuclear. Porém, uma terceira guerra mundial ela pode acontecer em meios convencionais. O que é meios convencionais? Os países não usar as bombas nucleares, porque sabe que vai acabar com o planeta, mas guerrear de forma convencional, através dos armamentos mais leves, né? Usando bomba atômica, sim, mas bomba atômicas táticas de até 10 quilotons, que não possa causar tanta destruição. Mas uma terceira guerra mundial pode acontecer, sim, pelos meios convencionais. Então, queridos, estamos no fim, onde os próprios cientistas, chamados cientistas atômicos aí, eles estão lançando esse boletim dizendo que só falta um ato da Rússia para o relógio chegar à meia-noite. Então, o que podemos dizer? Podemos dizer que eles vão colocar o aquecimento global junto nessa conta aí. E nós sabemos que a marca da besta, que é a guarda do domingo, ela vai ser colocada com esse objetivo, em que o mundo está sendo destruído, o mundo precisa ser salvo, e um dia de guarda poderia ser a solução onde os gases de efeito estufa não acelerarão a destruição da Terra. Resumindo, queridos, estamos no fim aí. Vamos se preparar. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as recentes declarações feitas por Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, que disse, dentre outras coisas,
que o Ocidente está empurrando a Rússia e o mundo para a Terceira Guerra Mundial. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Neste sábado, 30 de setembro, a Rússia marcou o primeiro ano da anexação ilegal de 4 regiões ucranianas, com Vladimir Putin e muitas figuras de topo do seu regime fazendo grandes e pomposas declarações, com destaque para Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, atual líder do maior partido do país e vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, que disse na sua declaração que a vitória russa é garantida e que isso abrirá caminho para a anexação de ainda mais territórios pela Rússia. Essa sua declaração vem confirmar, mais uma vez, o objetivo da invasão lançada por Putin em 24 de fevereiro de 2022. Uma invasão cujo único propósito é expandir o território daquele que já é o maior país em extensão do mundo, com Putin buscando assumir o controle através da força das regiões ucranianas mais ricas em recursos naturais, como minérios e campos agrícolas, com aquelas áreas responsáveis por quase 15% de todo o cereal consumido no planeta. Mas, daquilo que podemos deduzir da declaração de Medvedev, Putin quer ainda mais territórios, com muitas fontes acreditando tratar-se da concretização de um antigo sonho imperialista russo, conhecido como Novorossia, que abrangeria todo o sul ucraniano, começando em Donbás e chegando à fronteira com a Moldova, fazendo a ligação com a Transnistria, ocupada pela Rússia desde 1992. E assim, de declaração em declaração, vai se confirmando a motivação expansionista de Putin para aquela terrível guerra. E neste domingo, 1 de outubro, Medvedev voltou a se pronunciar, reagindo a uma notícia avançada pelo Ministério Britânico da Defesa, que disse que militares britânicos poderão ser destacados diretamente na Ucrânia para agilizar o treinamento de combatentes ucranianos. Em resposta a isso, Medvedev disse que aqueles soldados britânicos serão alvos legítimos para os ataques russos, acrescentando que Moscou verá aqueles militares não como instrutores, mas sim como combatentes da OTAN. O secretário britânico de Estado para a Defesa, Grant Shapps, disse que Londres quer enviar instrutores militares britânicos para a Ucrânia, salientando que esses instrutores não se envolverão nos combates. No entanto, como Medvedev fez questão de frisar, para o Kremlin, aqueles militares britânicos serão vistos como combatentes da OTAN e, por isso, serão atacados pela Rússia caso sejam localizados na Ucrânia. E, paralelo a tudo isso, Strack Zimmermann, vice-presidente de um importante partido alemão e membro do Comitê Alemão de Defesa, que há meses vem pressionando o chanceler alemão Olaf Scholz para fornecer o míssil Taurus para a Ucrânia, disse em uma entrevista que apoia a ideia dos ucranianos usarem esses mísseis para atacar fábricas militares e depósitos russos em território russo. Em reação a essa declaração, Medvedev disse que se a Ucrânia usar mísseis Taurus para atingir alvos militares dentro da Rússia, então a Rússia se sentirá no direito de atacar as fábricas alemãs em território alemão responsáveis pela fabricação desses mísseis. E finalizou a sua declaração dizendo que o Ocidente está empurrando e forçando a Rússia em direção à Terceira Guerra Mundial. A fúria de Medvedev diante da perspectiva de ver a Alemanha fornecendo mísseis Taurus é uma consequência direta das impressionantes características daquele míssil. Se a Rússia ficou profundamente incomodada e preocupada com a chegada do Storm Shadow, com o Taurus ficará muito mais, pois se trata de um míssil superior ao Storm Shadow em todos os sentidos, capaz de atingir alvos a mais de 500 km de distância, com uma precisão de menos de 4 metros e carregando uma ogiva explosiva de quase meia tonelada. Assim como o Storm Shadow, o Taurus é furtivo, uma característica que, aliada ao seu voo a muito baixa altitude, dificulta bastante a sua detecção pelos radares.
Até o momento, as armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente para a Ucrânia, como o HIMARS e o Storm Shadow, estão sendo entregues com a garantia, por parte de Kiev, de que serão usadas apenas contra instalações russas localizadas em territórios ucranianos sob ocupação russa. Mas, se a ideia defendida por aquela política alemã for implementada na prática, e se os ucranianos usarem o Taurus para atacar instalações russas dentro da Rússia, a resposta russa poderá ser de desespero. Um desespero que poderá levar a ataques até então impensáveis, envolvendo mísseis russos contra instalações alemãs dentro de território alemão. Se isso acontecer, aquilo que Medvedev disse sobre uma terceira guerra mundial pode perfeitamente se tornar realidade, já que um ataque russo direto contra território alemão com certeza será respondido pela OTAN. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Confira as incríveis novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades.